E aí, gente? Nesse vídeo a gente vai continuar o estudo da transformada de Laplace e vai ver uma propriedade que vai ser muito útil para lidar com equações diferenciais com termos descontínuos. Para isso, no primeiro momento, a gente vai definir uma função especial que não tem nada a ver com a transformada de Laplace, vai ver algumas propriedades dessa função e depois a gente vai ver como usar essa função junto com a transformada de Laplace para resolver problemas com termos descontínuos. Então vamos lá. Definição. A função degrau ou função degrau unitário é uma função que assume só dois valores e é definida da seguinte maneira. Ela vale 0 se t for negativo e vale 1 se t for maior ou igual que 0. E o gráfico dessa função é um gráfico bem simples, é dado por essa figura aqui. Usando essa função u, eu consigo construir um degrau unitário como esse que está na figura, só que ao invés de colocar ele no instante t igual a 0, eu posso colocar ele em qualquer instante. Por exemplo, para cada instante a fixado, eu posso criar um degrau unitário nesse instante a, da mesma maneira como a gente fez ali em cima. A gente define essa função que vale 0 até o instante a e que a partir do instante a ela vale 1. Pelas propriedades que a gente conhece de gráfico de funções, a gente sabe que a função cujo gráfico é dado aqui embaixo nada mais é do que uma translação até o ponto A do gráfico que está ali em cima. Ou seja, essa figura de baixo é o gráfico da função u de t menos a. Então, a partir daquela função u, a gente consegue criar degraus em qualquer outro instante t. Basta deslocar aquela função u até o instante que a gente quer. E essa função u de t menos a, se a gente quiser olhar para a definição dessa função por partes, ela é dada por essa expressão aqui. Então tá. Próximo exemplo. Nesse caso aqui eu estou com dois instantes fixados, o instante A e o instante B, e aqui eu estou definindo essa função h, que é o degrau unitário centrado em A menos o degrau unitário centrado em B. Vamos desenhar o gráfico dessa função h. Para desenhar esse gráfico, eu vou primeiro desenhar o gráfico dessa primeira função que aparece aqui. Essa primeira função, como a gente viu no slide anterior, tem um gráfico dado dessa maneira, é um degrau unitário centrado em A. Da mesma maneira, essa segunda função aqui, ela é um degrau unitário centrado em B. Então, tem o gráfico dado dessa maneira aqui. Então, agora, para desenhar o gráfico daquela função h, basta eu subtrair essas duas funções, né? A primeira, cujo gráfico é dado aqui em cima, menos a segunda, cujo gráfico é dado aqui embaixo. Eu vou desenhar os eixos aqui embaixo, para conseguir desenhar essa função h. E notem o seguinte, eu posso dividir essa reta horizontal aqui em três regiões. Os instantes que tem antes de A, os instantes que estão entre A e B e os instantes que estão depois de B. Notem que para qualquer valor aqui antes do ponto A, quando eu subtrair a primeira função da segunda, eu vou estar subtraindo 0 menos 0. Então, em todo esse instante aqui, essa função h vale 0 também. Já para esse intervalo aqui entre A e B, a primeira função vale 1, a segunda função vale 0. Então, quando eu subtrair uma da outra, aqui eu vou ter o gráfico de uma função que vale sempre 1. E para instantes maiores do que b, a minha primeira função vale 1, a segunda função vale 1 também. Então, quando eu subtrair, o valor dessa função h para t maior do que b vai ser sempre 0. Então, aqui, o gráfico dessa função h é dado por essa curva aqui. Então, essa função h é uma função que vale 1 somente entre a e b. Para todos os outros pontos, essa função h vale 0. Então tá, até aqui nada demais. Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, suponha que a gente tem essa função f, cujo gráfico é dado por essa figura aí, e a gente fixa algum instante de tempo a. E o que eu quero fazer aqui é, a partir dessa função f, eu quero definir uma nova função que mantenha inalterada essa função f a partir do instante a, ou seja, eu quero de alguma forma apagar o que acontece antes daquele instante de tempo a. Bom, tem algumas maneiras de fazer isso, né? Você pode restringir a função f. Se você restringir o domínio da função f para o intervalo a mais infinito, tá aí, tá pronto. O problema com isso é que você vai estar alterando o domínio da função f. Isso pode não ser compatível com as coisas que você está usando. Outra maneira de você fazer isso é atribuir algum outro valor para essa nova função naquele intervalo 0a. Simplesmente fazer isso, atribuir esse novo valor, como por exemplo 0, para fazer isso você precisaria definir essa nova função por partes, o que pode dar mais trabalho na hora de você tentar implementar isso em algum lugar. Então, o que a gente vai fazer aqui é, para fazer essa seleção só daquele intervalo que nos interessa, a gente vai usar essa função degrau que a gente acabou de ver, porque usando essa função degrau, a gente consegue manter essa nova função dentro de uma única expressão que vai ser fácil de lidar. Então, por exemplo, voltando aqui, a gente tem a nossa função f, cujo gráfico é dado por essa curva em verde. E agora, para fazer a seleção daquele intervalo que nos interessa, eu vou construir aqui embaixo a função degrau daquele intervalo.
Então aqui eu estou com a função degrau centrada no ponto A. Agora notem o seguinte, se eu definir essa função aqui, f vezes aquela função degrau, o gráfico dessa nova função vai ser dado pelo seguinte. Como a função degrau tem aquela descontinuidade em A, vou desenhar essa reta aqui em cima daquele ponto A. E notem que, como a função degrau nesse intervalo aqui para valores de t menores do que A é sempre zero, quando eu fizer a multiplicação de qualquer valor aqui pelos valores da f nesse intervalo, eu vou ter zero. E quando eu fizer a multiplicação dessa função degrau para t maior do que A pelos valores da função f, para t maior do que A, eu vou estar multiplicando 1 vezes o valor da f. Então eu mantenho o valor da f. Então o gráfico desse produto, f vezes a função degrau, centrado em A, vai ser essa curva aqui, que vale 0 até o instante A, e que a partir de A é igual a f de t. E uma vantagem de fazer essa seleção dessa forma é que essa nova função é o produto f de t degrau centrado em A. Por mais que tenha uma função por partes definida aí por trás, essa expressão me permite usar as propriedades da função f e faz a seleção que eu queria lá no início. Da mesma maneira, eu posso usar a função degrau para selecionar um intervalo de alguma função f qualquer. Então, suponha que a partir dessa mesma função f do exemplo anterior, agora eu quero usar somente os valores da função f para ter no intervalo de a e b, ou seja, eu quero usar só esse pedaço aqui da função f. Para isso, a gente faz um procedimento parecido com o anterior, só que agora, ao invés de usar uma função degrau, eu vou usar duas. Eu uso essa diferença de funções degrau, como a gente viu antes, e agora, se eu fizer o produto dessa função f pela função h, o gráfico dessa função é dado por essas três partes aqui. O gráfico do produto f de t vezes h de t, para valores de t menores do que a, vai ser o valor da f nesse intervalo, vezes a função h nesse intervalo que é zero, e portanto, aqui, o meu produto vai ser sempre zero. O mesmo vai acontecer para valores de t maiores do que b, e para valores de t entre a e b, eu vou estar multiplicando a função f por 1. Então aqui, nesse intervalo, eu mantenho os valores da função f. Portanto, o gráfico de f de t h de t é dado por essa curva aqui. Outra utilidade dessa função degrau é reescrever funções definidas por partes. Por exemplo, usando a função degrau, a gente pode reescrever essa função f usando uma única expressão, sem que a gente tenha que quebrar a definição dessa função f em casos. Então aqui nesse exemplo a gente está com uma função f que está definida somente para valores de t maiores ou iguais que zero, e no intervalo 0, 1 ela vale 1, no intervalo 1, 2 ela vale menos 1, e a partir de t igual a 2 ela é dada por seno de 2π vezes t. O gráfico dessa função então fica essa curva em verde aqui. E para reescrever essa função f como uma única expressão, primeira coisa eu vou quebrar essa função f aqui nas três expressões que aparecem na definição. Então eu vou chamar isso que aparece aqui no intervalo 0, 1 de f1, no intervalo 1, 2 de f2 e aqui no restante de f3. Então, se f1 é a função que vale 1 no intervalo 0, 1 e 0 em todo o resto, f2 a função menos 1 no intervalo 1, 2 e 0 no resto, e f3 a função que vale 2π vezes t para t maior ou igual que 2 e 0 no resto, então a minha função f de t é a mesma coisa que a soma dessas três funções. Pelo que a gente viu no exemplo anterior, essa função f1 é a mesma coisa que 1 vezes essa diferença de funções degrau, da u centrada em 0 menos a u centrada em 1. Tudo que aparece aqui nesse parênteses está selecionando o que acontece com a função constante igual a 1 no intervalo 0, 1. Mais uma coisa, notem que a função f só está definida para valores de t maiores ou iguais que 0. Então, nesse intervalo, essa função constante aqui centrada em 0, isso aqui vai ser sempre 1. Para valores de t menores do que 0, que é onde essa função u trocaria de valor, a função f não está definida. Então, a gente não precisa lidar com essa função u centrada em 0. Ou seja, eu posso simplificar um pouco essa expressão para f1 da seguinte maneira. f1 é igual a 1 menos a função degrau centrada em 1. Essa expressão gera aquela parte do gráfico f1 que aparece ali na figura. Para a função f2, o que eu vou fazer é, eu vou selecionar aquele intervalo 1, 2 e vou olhar para a função constante igual a menos 1 naquele intervalo. Então está aqui, a f2 é dado por essa expressão. E para f3, basta eu selecionar o intervalo 2 mais infinito no domínio daquela função seno 2π de t. Então a f3 é dada por essa expressão aqui. Portanto, a minha função f de t, que está definida por partes ali em cima, pode ser reescrita usando essas funções degrau da seguinte maneira.
Ela é 1 menos 2 degrau em 1, mais aquela expressão envolvendo seno, degrau em 2. E está aí. Agora, com isso, a gente tem uma única expressão para aquela função f, e isso facilita muito na hora de manipular essa função f. Próximo exemplo. Suponha que aqui a gente tem essa função f qualquer, com gráfico dado por aquela figura ali, e o que eu quero fazer é construir uma nova função que mantenha esses valores da função f, porém começando em algum outro instante. Ou seja, o que eu quero fazer é construir uma nova função que tenha um gráfico parecido com isso daqui. Essa curva aqui é a curva de cima deslocada para a direita até aquele ponto A. Bom, a gente sabe pelas propriedades de gráfico que essa curva de baixo nada mais é do que o gráfico da função f de t menos a. Só que aqui aparece um problema parecido com o que a gente viu no exemplo anterior. O domínio dessa nova função não é o mesmo que o domínio da função anterior. Isso pode ter algum problema na hora de manipular essa função. Então, para contornar isso, abusando um pouco da notação aqui, é olhar para essa função f de t menos a, selecionando aquele intervalo a mais infinito, a partir daquela função u. Aqui uma observação. Esse produto aqui, a princípio, não está definido para valores de t menores do que a, porque a função f, a princípio, não está definida para valores negativos. A função f está definida em 0 mais infinito. Então, formalmente, esse produto aqui continua não estando definido para valores de t menores do que a. Porém, esse pedaço aqui do produto, o t menos a, isso está definido para valores de t menores do que a. E mais, essa função vale 0 nesse intervalo aqui de t menor do que a. Portanto, independente de como a gente estendesse essa função f de t menos a de alguma maneira para valores de t menores do que a, o resultado disso, o resultado desse produto todo aqui, sempre seria 0, por causa desse termo aqui. Então é por isso que a gente interpreta esse produto, nesse intervalo de t menor do que a, como sendo 0, por causa desse termo aqui da função degrau. Então aqui tem um pequeno abuso de notação sendo cometido, porém, como o resultado daquela função degrau nesse primeiro intervalo para t menor do que a sempre é 0, independente de como você estendesse o domínio dessa função f de t menos a, o resultado sempre seria 0. Então, deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Então, apesar de tudo isso que a gente falou sobre esse produto aqui, a gente vai interpretar esse produto sempre como isso daqui. Esse produto é 0 para valores de t menores do que a e é igual a f de t menos a para t maior ou igual que a. E o gráfico disso é aquela figura aqui. Então tá, vamos voltar agora para a transformada de Laplace. A gente viu nos vídeos anteriores que a propriedade de Laplace é um operador linear, que a partir da transformada de uma função a gente consegue a transformada da derivada. Também que multiplicar uma função por alguma exponencial resulta só numa translação da transformada daquela função. E o que a gente vai ver hoje é um equivalente dessa propriedade P3, só que para translação na variável t. Então a quarta propriedade é a seguinte: a transformada de Laplace desse produto aqui, o que está aparecendo aqui no argumento da transformada é uma função f transladada até um ponto A e essa translação corrigida por esse degrau de t menos a. A transformada que eu estou calculando aqui é a mesma coisa que aconteceu no último exemplo que a gente viu. Então aqui eu tenho uma função f, que originalmente estava definida em 0 mais infinito, e agora a gente está transladando essa função f até o ponto A. E para assegurar que a gente está mantendo todas as propriedades da função f original, sem acrescentar valores novos, a gente está multiplicando isso por u de t menos a. Então o resultado dessa transformada é exponencial transformada da f. Então tá, vamos provar essa quarta propriedade. Para provar isso, então, só relembrando, né, a gente está chamando aqui com letras maiúsculas a transformada das funções com letras minúsculas. Então, da definição da transformada de Laplace, a transformada desse produto aqui é igual a essa integral. Agora, essa função u que aparece aqui no integrando, ela vale 0 até o instante a e vale 1 a partir de a. Ou seja, todo esse integrando é 0 até o instante a. E a partir dali, esse integrando é só exponencial vezes essa função f, porque a u vai passar a valer só 1. Portanto, essa integral é a mesma coisa que essa integral aqui. Agora, para calcular essa integral, vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar t menos a de uma nova variável tal. E, portanto, fazendo essa mudança de variáveis, eu obtenho essa integral aqui. Os limites mudam, porque quando t é igual a, tal vai ser 0. E como t é igual a tal mais a, eu troco t aqui também nessa exponencial. E fico com essa expressão aqui na direita.
Agora, eu posso distribuir a multiplicação que aparece aqui nessa exponencial, e como esse termo aqui do meio não depende da variável de integração tal, eu posso tirar ele da integral, porque integral é um operador linear. E o que sobra aqui, essa integral que sobra, é exatamente essa integral aqui que dá origem à transformada da função f. E acabou. Tá aí, está demonstrada a quarta propriedade. Tá, como é que a gente usa essa quarta propriedade? Aqui de novo eu vou dar uma sugestão de como usar tanto a transformada quanto a transformada inversa. Mas eu incentivo vocês a manipularem essas expressões para encontrar algum método que fique mais confortável para vocês e que não sobrecarregue tanto a notação. Então, essa aqui é a propriedade 4 e, como esse f maiúsculo é transformado da f, esse último termo é igual a essa expressão aqui. Então, na hora de calcular essa transformada aqui, a gente vai fazer essa passagem para cá e calcular direto a transformada da função f. Ou seja, a gente vai usar essa expressão aqui. Por exemplo, para calcular a transformada da função degrau centrada em a função degrau centrada em a nada mais é do que a função u vezes a função degrau centrada em a, e, portanto, usando essa propriedade P4, eu posso eliminar essa função degrau aqui do argumento da transformada, acrescentando essa exponencial na frente da transformada. Então, a transformada de 1 vezes degrau centrado em a é e na menos a, transformada de 1. E a transformada de 1 a gente sabe, é 1 sobre s, portanto, está aqui. Essa é a transformada da função degrau centrada em a. Próximo exemplo. Para calcular a transformada de t vezes degrau centrado em a gente tem que tomar um cuidado que é essa expressão que aparece aqui, a propriedade P4, ela exige que tanto a função f quanto a função u estejam em t menos a. Aqui eu estou com a função u já no formato correto, porém a função que aparece aqui não é uma função aplicada em t menos a, pelo menos não de uma maneira explícita. Então o que eu vou fazer aqui é reescrever aquele termo t, fazendo com que apareça t menos a. Para isso é muito fácil, né? A gente sabe que se não está aparecendo o que a gente quer, a gente faz com que apareça o que a gente quer. Então, no lugar daquele t, eu vou acrescentar e subtrair a, e agora eu posso distribuir aquela multiplicação pela função degrau e obter essa expressão aqui. E agora aqui eu tenho funções que estão aplicadas em t menos a. Aqui é a função t e aqui é a função constante a. Então, aquela transformada que eu quero calcular é igual a essa expressão aqui, isso pela linearidade da transformada, a propriedade P1. E agora eu já posso usar a propriedade P4. Posso eliminar essa degrau daqui do argumento da transformada, acrescentando uma exponencial, como lá em cima. E aqui eu já posso usar o que eu calculei naquele primeiro exemplo. Portanto, eu fico com essa expressão aqui. Agora basta substituir a transformada de t, que é 1 sobre s ao quadrado, e está aqui. Essa é a transformada de t degrau centrado em a. Para usar a transformada inversa, a gente pode fazer o seguinte. Essa identidade que está escrita aqui é exatamente a propriedade P4. E para reescrever esse produto aqui na direita, a gente pode usar aquela notação que a gente já introduziu nos vídeos anteriores, que é trocar aquele f de t menos a por f de t, com esse símbolozinho aqui, que a gente está dizendo que a gente quer a f agora aplicada em t menos a. E f de t é a transformada inversa da f maiúsculo. Então tá aí, uma sugestão para inverter a transformada é usar essa passagem aqui, que é igual a isso que está escrito aqui dentro dessa caixa. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que na hora que a gente tiver que inverter uma expressão desse tipo, a gente já elimina essa exponencial daqui do argumento da transformada inversa, colocando essa u aqui na frente, e depois a gente só precisa lidar com a inversão daquela função f. Então a gente já elimina aquela exponencial e se preocupa só com a função mesmo que interessa, que está ali dentro. Então, um exemplo disso é, se a gente quiser calcular essa transformada inversa, como tem essa exponencial aqui no numerador, eu já vou tirar essa exponencial daí, pagando o preço de acrescentar uma função degrau na frente, dessa maneira aqui. E agora o que eu tenho que fazer é calcular a transformada inversa dessa expressão e o resultado disso avaliar em t menos 2. Bom, aquela função 1 sobre s quadrado menos 2, a gente já sabe inverter isso, né? Isso aí lembra muito transformada de seno hiperbólico, a única coisa que eu tenho que fazer é fazer com que aqui no numerador apareça a raiz quadrada desse termo aqui. Então, para isso, eu vou multiplicar e dividir por raiz de 2, pela linearidade da transformada, isso é igual a isso, e agora está pronto. Essa função de s que aparece aqui é a transformada de seno hiperbólico raiz de 2t.
Só uma observação, aqui eu estou com raiz de 2 vezes t, não é raiz de 2 vezes t. Não é raiz do produto 2 vezes t. Então tá pronto. Agora é só substituir ali em cima. A transformada que eu quero calcular é dada por essa função aqui. Última coisinha que eu tenho que fazer é toda essa expressão que aparece aqui, eu tenho que avaliar ela em t-2, ou seja, substituir t por t-2 ali dentro. Então, tá aqui a função que eu procuro. Essa é a função cuja transformada é essa função de s aqui. Próximo exemplo. Bom, aqui para começar eu já vou lidar com aquela exponencial. Tiro ela dali do argumento da transformada inversa, pagando o preço de acrescentar aqui uma função integral. E agora eu tenho que inverter essa função racional aqui. Para isso, vamos lidar com ela aqui embaixo. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou deixar esse s quadrado aqui multiplicado por 1. Então vou tirar aquele 2 no denominador. Coloco aquele 1 meio vezes aquela fração. E agora aqui eu vou completar quadrados naquele denominador. Então notem que s quadrado mais 2 é os dois primeiros termos de s mais 1 ao quadrado. A única coisa que falta é o 1, o termo sem s. Então, aquele denominador eu posso reescrever dessa maneira e agora esses três primeiros termos aqui são iguais a s mais 1 ao quadrado. Agora notem que, como o denominador tem uma soma de quadrados, aqui tem quadrado mais aqui um valor, que é o quadrado de alguma coisa, então isso aqui é transformado de um seno ou de um cosseno. Como o numerador não envolve s, então isso aqui tem que ser transformado de alguma coisa contendo seno. Lembrando que no seno hiperbólico, o que aparece aqui, essa constante que aparece aqui, é sempre o quadrado do que vem aqui em cima. Então, para já adiantar as coisas, eu já vou reescrever essa expressão aí, fazendo com que apareça raiz do valor 4 ali no numerador. Então eu vou multiplicar e dividir por 2 e vou obter essa expressão aqui. Isso só para adiantar, a gente poderia fazer isso mais no final. Então tá, agora com isso eu posso substituir toda essa função racional aqui por essa função que eu encontrei ali embaixo. Agora, pela linearidade da transformada, eu posso tirar aquele 1/4, fico com essa expressão, e a função de s que eu quero inverter é uma função avaliada em s mais 1. Então aqui está acontecendo uma translação em s, como que a gente viu no vídeo anterior. Então para corrigir isso, eu vou trocar aquele s mais 1 por s, usando a propriedade P3, ou seja, é uma função de s avaliada em s mais 1. Então para tirar essa translação para s mais 1, eu uso a propriedade P3 e aparece essa exponencial menos t. E agora, essa daqui já é uma transformada que eu conheço. Isso aqui é a transformada de seno de 2t. Então, tá aí. Toda essa transformada inversa que aparece aqui é a transformada de exponencial menos t, seno de 2t. A única coisa que eu tenho que fazer agora é pegar essa função que eu encontrei e transladar ela para t menos 2. Portanto, a transformada inversa que eu estou procurando é essa função aqui. Ou seja, a transformada de todo esse produto aqui, degrau, exponencial, seno, é essa função aqui. E acabou. Vamos ver um exemplo de verdade, então? Nesse exemplo de verdade, eu estou com um sistema massa-mola. Eu tenho um bloco de massa m, que está preso a uma superfície fixa por uma mola. Essa mola tem constante elástica 26. A gente está supondo que o movimento aqui é um movimento amortecido, ou seja, o meio impõe um amortecimento no movimento desse bloco. Esse amortecimento é proporcional à velocidade do bloco. As mesmas hipóteses que a gente fez em cima desse sistema na primeira vez que a gente viu ele lá em equações lineares ordem 2. Outra coisa, a gente vai soltar esse bloco da posição 1 com velocidade menos 1. O que é velocidade menos 1? Velocidade menos 1 é que a gente está soltando esse bloco, empurrando ele com velocidade 1 para cima. Aqui eu não estou colocando unidades em nenhum desses valores, mas a gente está supondo que tudo isso é compatível. Então, esse caso, por exemplo, modelaria a situação em que a gente está soltando um bloco de massa 1 kg a 1 metro abaixo da posição de equilíbrio, com velocidade inicial 1 metro por segundo para cima. Além disso, esse bloco está sujeito a uma força externa, cujo gráfico é dado por essa figura aqui. Então, essa força externa ela é 0 nas primeiras 2 unidades de tempo, e a partir do instante t igual a 2, essa força externa é uma força constante de valor 26 até o instante t igual a 4. E a partir dali não tem mais força externa, ou seja, a força externa é 0. E o bloco fica sujeito só a força que vem da mola, a força de amortecimento, a força-peso. Bom, primeira coisa, vamos achar uma expressão para essa função f. A gente já sabe encontrar a expressão para uma função f dada dessa maneira. É uma função que é constante só em algum intervalo limitado. Essa função f nada mais é do que a função constante igual a 26
selecionado naquele intervalo 2, 4. Então, vou pegar a função constante 26 e vou multiplicar pelaquela diferença de funções de grau. Essa expressão aqui é a que define a função f, força externa, nesse caso. Lembrando lá das aulas de equações lineares ordem 2, a função y de t, a função posição desse bloco de massa m, precisa satisfazer esse problema de valor inicial aqui. Então, eu tenho a massa vezes a aceleração do bloco, mais a constante de amortecimento vezes a velocidade, mais a constante de mola vezes a posição. Tudo isso tem que ser igual à força externa agindo no bloco. A gente já conhece todas essas coisas que aparecem aí nesse problema de valor inicial, então eu vou só substituir e, com aquela expressão que a gente obteve para a força externa, o problema que a gente tem que resolver é esse problema aqui. Então tá aí. Esse é o problema de valor inicial que a gente vai resolver usando a transformada de Laplace. Vamos apagar tudo isso que não interessa mais, deixar só o problema mesmo. Então, para resolver esse problema, eu vou chamar de y maiúsculo de s, a transformada da função que eu procuro. Eu vou primeiro fazer essa multiplicação aqui. É só preferência pessoal, isso aqui não tem interferência nenhuma nas contas. Então, só distribuir aquela multiplicação por 26. Agora eu vou aplicar a transformada. Pela linearidade da transformada de Laplace, eu obtenho essa expressão. E pela propriedade 2 aplicada a essas transformadas aqui e pela propriedade 4 aqui nesses dois últimos termos, a gente obtém essa relação. Das condições iniciais, eu sei que isso daqui é 1 e esse termo aqui é menos 1. Então, toda essa identidade fica assim. E agora, coletando todos os termos que tem y maiúsculo, jogando todo o resto para o lado direito, eu fico com essa relação. Ou seja, dividindo tudo por esse parênteses aqui, a transformada da função que eu procuro é dada por essa função de s. Então vamos lá, vamos inverter essa função. Vou colocar essa função aqui em cima e para inverter essa função eu tenho que fazer pelo menos duas coisas. Uma é separar essa fração que está acontecendo aqui, essa soma de frações que está acontecendo ali, e também reescrever esse termo quadrático aqui em s. Então vamos fazer aqui embaixo. Então aqui tem essas duas coisas que eu tenho que fazer. Usar frações parciais naquele termo aqui e usar completamente quadrados nesse termo aqui. Para as frações parciais, como eu tenho um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2 aqui no denominador, eu vou escrever essa fração assim, efetuando essa soma, envolvendo a, b e c, eu obtenho essa função. Como os numeradores precisam ser iguais, em particular, o termo que não envolve s tem que ser igual ao termo que não envolve s, eu concluo que a tem que ser igual a 1, e do valor de a eu tiro o valor de b e o valor de c. Então, tá aqui, a tem que ser 1, b menos 1 e c menos 2. E acabou. Assim a gente já reescreve toda aquela função que aparece lá por último como uma soma de coisas mais ou menos conhecidas. Para completar quadrados naquele termo s² mais 2s mais 26, eu identifico s² mais 2s como os dois primeiros termos de s mais 1 ao quadrado, só vou precisar de mais 1 aqui para completar mesmo. Eu tiro esse 1 desse 26. Então, s² mais 2s mais 26 é a mesma coisa que o quadrado de s mais 1 mais 25. E acabou. Agora é só substituir ali em cima. Então, para aquele último termo, eu vou separar aquelas frações. E aquele polinômio de grau 2 eu vou substituir por s mais 1 quadrado mais 25. Então tá aí. Como tem muita coisa aparecendo aqui, vamos chamar essa primeira função de s que aparece no lado direito de f1 e aquela última função de f lá de f2. Eu não preciso envolver aquelas exponenciais porque a gente sabe como lidar com elas, né? Para inverter uma função envolvendo exponencial, é só remover a exponencial e acrescentar uma função degrau na função de t. Então, as principais funções que eu tenho que inverter mesmo são essa f1 e essa f2. Então, com essa substituição, a minha função y maiúsculo fica igual a isso daqui. Assim como a transformada da função que eu não conheço é dada por essa expressão envolvendo f1 e f2, onde f1 e f2 são aquelas funções que a gente definiu no slide anterior, a minha solução y de t tem que ser a transformada inversa dessa expressão. Esse primeiro termo aqui é só a transformada inversa de f1. E para essa transformada aqui, como eu tenho essas duas exponenciais, eu vou usar a propriedade P4 e vou tirar essas exponenciais dali do argumento, acrescentando as funções de grau. Dessa maneira, eu vou distribuir aquela multiplicação por f2, usar a linearidade da transformada e agora sim usar a propriedade P4, que é acrescentar essa função de grau em 2 e essa função de grau em 4. Então tá aí, agora basta eu calcular a transformada inversa de f1 e de f2. Então vamos lá. Primeira coisa, transformada inversa da f1. Essa f1 de s já é uma função de s avaliada aqui em s mais 1, ou seja, todos os termos que têm s nessa expressão
tem aquele mais 1 acompanhando. Então eu posso usar a propriedade P3 e, para inverter F1, eu acrescento essa exponencial e troco S mais 1 por S naquela expressão. Agora isso daqui já é a transformada de cosseno de 5t. E acabou. Essa daqui é a transformada inversa da F1. Para F2, eu já sei qual é a transformada inversa disso. Falta só manipular um pouquinho essa segunda expressão. Para aquela segunda expressão, eu vou separar aquele 2 em 1 mais 1. E agora aqui, eu já tenho uma função de S avaliada em S mais 1. Ou seja, a transformada inversa de F2 pela linearidade é dada por essa expressão. Aqui eu já calculei a transformada inversa de 1 sobre S. E essa transformada aqui, usando a propriedade P3, é igual a n a menos t transformada inversa disso daqui. Para essa expressão, eu vou separar aquele S mais 1 no numerador. Isso daqui vai dar origem a um cosseno. E para que 1 sobre S quadrado mais 25 seja transformada inversa de alguma coisa, eu vou multiplicar e dividir pela raiz quadrada disso aqui. Então, pela linearidade da transformada e a transformada de seno e cosseno que a gente conhece, a transformada inversa de F2 é isso daqui. A gente já calculou tudo o que precisava. Então, juntando tudo, como a minha função y é dada por essa expressão aqui, e as transformadas inversas que aparecem ali naquela linha estão todas aqui, a minha função y vai ficar transformada inversa de f1, que é aquela exponencial cosseno 5t, mais o 2 transformada inversa de f2, avaliada aqui em t-2, como aparece aqui, menos degrau centrado em 4, transformada inversa de f2, agora em t-4. O que essas duas coisas aqui estão dizendo é que naquelas expressões onde tem t, eu vou trocar por t-2. Fazendo essa substituição, aquele primeiro termo fica assim, e o segundo termo fica assim. E acabou. Essa daí é a solução daquele problema de valor inicial. Essa aí é a função que descreve o movimento do bloco de massa m. Deixa eu escrever essa expressão aqui numa linha só, e vamos olhar para o gráfico dessa função, ou seja, vamos ver como que o movimento daquele bloco está evoluindo no tempo. Como o bloco parte da posição 1 com velocidade de menos 1, então ele parte desse jeito aqui, e o gráfico daquela função y de t fica assim. Notem que até o instante t igual a 2, a gente tem uma curva que lembra as curvas que a gente estudou lá na área 2. Aqui no instante t igual a 2, uma coisa acontece, esse bloco sobe lá para aquela posição, e até esse instante t igual a 4, o bloco não cruza mais a posição de equilíbrio. Isso é porque nesse intervalo aqui, de 2 até 4, a gente está com aquela força externa, constante igual a 26. E essa força externa é suficiente para manter o bloco distante da posição de equilíbrio. Porém, aqui no instante t igual a 4, aquela força externa desaparece e o bloco passa a ter um comportamento parecido com o que a gente está acostumado lá da área 2. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa que é, até esse instante t igual a 2, como a força F é zero, a gente está numa situação como se não houvesse força externa. Então, é razoável que até esse instante t igual a 2, a gente tenha uma curva de um problema homogêneo ordem 2, como aqueles que a gente lidou lá na área 2. E, entre aquele intervalo 2 e 4, a gente vai ter um outro fenômeno, que é aquela força externa 26, e a partir do t igual a 4, a gente volta a ter um problema homogêneo de novo. Então, por exemplo, nesse intervalo 0,2, essa solução deveria ser igual à solução do problema homogêneo, porque até esse instante t igual a 2 não tem força externa nenhuma agindo no bloco. E de fato é o que acontece. Se a gente desenhar aqui o gráfico da solução desse problema de valor inicial, aqui eu estou com o mesmo lado direito, mesmas condições iniciais, só que com força externa zero. A solução desse problema aqui em azul é dado por essa curva aqui, que é uma curva que é igual à curva em verde até o instante t igual a 2. A partir do instante t igual a 2, a curva em verde se diferencia dessa curva em azul, porque a partir desse instante, aquele problema lá de cima tem uma força externa diferente de zero. Então essas curvas coincidem com o que a intuição sugere também, que até aquele instante t igual a 2, esses dois problemas são indistinguíveis. A partir de t igual a 2, tudo muda, porque o problema que a gente está resolvendo aqui ganha força externa, enquanto que esse problema aqui em azul, não. E tá aí. Essa curva aqui é o gráfico da solução do nosso problema de valor inicial. Então tá, por hoje era isso. Até a próxima. Tchau!